Abra sua Bíblia em João, capítulo 15, versículos de 1 a 11. João, capítulo 15, versículos de 1 a 11, onde Jesus compara a igreja dele com uma videira. E ele faz uma correlação entre Pai, Filho e Espírito Santo e esse povo que somos nós, através da figura desta videira. Mesmo porque essa era uma figura muito forte para o israelita, porque várias vezes no Antigo Testamento, quando se falava do povo de Israel, a figura era a videira de Deus. E agora então ele toma essa figura falando do povo de Deus e compara com a videira, e assim mostra o sentido da verdadeira espiritualidade. Diz assim a Bíblia: Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, e assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. E eu estou dizendo isto, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Vamos orar a Deus? Pai querido, nós celebramos hoje um dia tão especial na vida dessa comunidade. Mas não estamos apenas celebrando a organização institucional, porque se celebrássemos isso, Senhor, ela não teria todo o sentido do que significa ser igreja. Por isso, Pai, te pedimos que nesta hora o Senhor nos ensine a celebrar a essência da nossa comunhão contigo, a essência da nossa fé, a essência desse corpo vivo que é a igreja do Senhor, a essência de uma fé que se transforma a cada dia, que cresce a cada dia e que impacta o mundo. Dá-nos a tua graça, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse texto, Jesus vai falar da igreja como uma vida dinâmica. Ao mesmo tempo que tem aspectos individuais, ela tem aspectos coletivos. O aspecto individual é cada vara, cada ramo. E cada ramo é olhado individualmente, tratado individualmente. Mas um ramo não é a videira. E o aspecto coletivo está nesta santa manifestação da presença de Deus, onde Jesus vivo no meio das pessoas se revela através dos seus ramos, e ao mesmo tempo é o tronco que alimenta esses ramos. E o Pai,
O Pai é aquele que está cuidando da sua igreja. Ele é o bom lavrador que está zelando por todas essas coisas. Então, nessa figura bonita, nós vamos fazer uma pergunta a essa figura. Qual é o segredo? Como é que a gente pode viver essa dinâmica? Como é que a gente pode viver ser igreja e viver um avivamento espiritual durante toda a vida? Não apenas um movimento, não apenas uma ocasião, não apenas uma campanha, mas viver esse ardor, essa fé, essa comunhão, esse poder de Deus, essa revelação do Espírito todo dia. Bem, se eu olhar para esse texto, eu vou encontrar essas respostas. Porque esse era o propósito do Senhor para a sua igreja, que o avivamento fosse algo contínuo, algo dinâmico, algo crescente na vida de cada pessoa, e que o movimento lindo chamado avivamento revelasse só o Senhor Jesus, a videira verdadeira, cujo Pai está cuidando como bom agricultor. Então, quais são as lições que a gente pode tirar desse texto, que nos ensinam a manter viva a chama desse avivamento espiritual nos nossos corações? A primeira lição é simples demais, é a lição da intimidade. Jesus disse que Ele era a videira verdadeira e nós éramos as varas, os ramos. Isso está ligado com a ideia de igreja. Paulo vai fazer a comparação do que é a igreja, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, de onde emana toda a energia, toda a direção, todo o controle, mas nós somos os membros desse corpo que estão revelando a manifestação dessa energia. Mas a lição mais forte revelada nesta figura e em todas as figuras é a lição da intimidade. Se eu pegar um ramo e cortar da árvore, o que é que vai acontecer com esse ramo? Ele vai secar e vai morrer. Agora, se eu pegar a outra figura que é do corpo, eu pegar um dedinho e cortar esse dedinho, ele vai morrer. Eu nunca vou me esquecer de um dia de uma ovelha minha que sofreu um acidente de trabalho e perdeu a ponta desse dedinho. Esse homem entrou numa depressão profunda, porque ele tinha perdido a ponta, esse lugar da unha aqui, do dedinho menor. E aí então a esposa dele me ligou e disse: pastor, venha conversar com meu marido, ele está trancado no quarto, ele não sai de lá. E eu cheguei lá, sentei com ele, ele estava lá na cama, barbudo, meio sujo, deprimido. E eu disse: o que está acontecendo, meu irmão? Ele falou assim: pastor, um pedaço de mim morreu. Incrível, incrível. E é justamente isso que Jesus está falando. Você quer viver essa dinâmica, esse poder, essa graça? Então você precisa aprender a primeira lição e talvez a mais importante. Você precisa permanecer ligado a Jesus, buscando a Jesus, em comunhão com Jesus. É tão forte isso que nesse texto aparece 11 vezes a palavra permanecer. Nesta parábola, Jesus escolheu dizer 11 vezes a palavra permanecer, permanecer, permanecer. Se você não estiver ligado, se você não permanecer ligado, o que vai acontecer é que você vai secar e vai morrer. Jesus é o único que pode produzir vida, por isso Ele é a videira verdadeira. Fora dele só há morte. Você quer continuar vivendo esse avivamento? Você quer continuar vivendo essa graça redentora? Então, querido, você precisa separar tempo para ter comunhão com Jesus, porque Ele é aquele que infunde vida e vida abundante nos nossos corações. Eu achei muito legal nem sei como chama isso.
Alguém sabe como é que chama isso? Esse negócio de botar na porta que a gente tem em hotel, mas eu não sei como é que chama, tá? Eu achei muito interessante porque hoje é o último dia da campanha e olha só o que está escrito aqui: ocupado, momento devocional, dia a dia com Deus. Meus irmãos, essa é a mensagem que a gente quer passar para você ao longo dessa campanha, que você separe tempo na tua vida para colocar isso na tua porta, simbolicamente ou concretamente, mas que você possa dizer: eu estou ocupado para qualquer outra coisa, porque eu estou falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, o meu Redentor amado, e Ele tem prioridade na minha vida. Se você quiser viver essa graça, se você quiser ser essa igreja viva, se nós como igreja quisermos ser povo de Deus que faz diferença nessa terra, então a lição da intimidade tem que ser vivida todo dia. Avivamento nada mais é do que colocar Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. É permitir que a sua presença seja experimentada todos os dias, é conhecer a sua palavra, é experimentar o seu poder, é fruto de uma santa intimidade com o Senhor de nossas vidas, pois sem Ele, Ele mesmo disse, nada podemos fazer. Você entende o que significa isso? Sem Jesus, você não pode fazer nada. Às vezes a gente não entende isso. Olha, o que ele está dizendo é o seguinte: você não pode lidar com os seus negócios sem Jesus. Você não pode ser um bom pai sem Jesus. Você não pode ser um bom filho sem Jesus. Você não pode ser um bom membro da sociedade sem Jesus. Porque sem Jesus eu não posso nada. É um ensino radical, mas quem ensinou foi Jesus. Agora, qual é a segunda lição que a gente pode aprender nesse texto? Tremenda. É uma consequência da primeira. Bem, como é que funciona esse negócio de intimidade com o Senhor? Então Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu posso te dar algumas ferramentas para você medir a tua intimidade com o Senhor. É muito comum a gente pensar assim: não, eu sou íntimo de Jesus, eu respeito Jesus, eu amo Jesus, eu frequento uma igreja, eu tenho alguns valores morais e éticos na minha vida, eu sou íntimo com Jesus. Aí Jesus diz assim: bom, vamos colocar você no intimimômetro. Nem sei se existe um negócio desse, uma máquina para medir a intimidade. Vamos ver se você passa no teste. E então ele coloca algumas coisas dentro desse texto que nos ajudam a medir como é que vai a sua intimidade com o Senhor. Para quê? Para que você possa fazer um juízo de valor, porque talvez você não passe nesse teste. E esse teste vai ser uma revelação para você de que você precisa buscar mais o Senhor. Olha só o que Jesus vai falar. Ele vai dizer, tá, que quando nós estamos vivenciando essa intimidade com Jesus, alguma coisa naturalmente acontece na nossa vida. Ele diz assim: toda vara que está em mim faz o quê? Dá o quê? Fruto. Toda vara que está ligada comigo dá fruto. Então, a primeira coisa nesse intimimômetro, tá, é fruto. E aí a gente pergunta assim: o que é fruto? Verso 4 diz assim: assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Mas o que significa o fruto da comunhão com Jesus? O que significa esse fruto? Alguma coisa que está nascendo de dentro da gente e que vai naturalmente expressando a vida que tem nesse galho. A Bíblia vai nos dizer algumas coisas que representam esse fruto. E diz assim, Gálatas, capítulo 5, mas o fruto do Espírito, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria,
paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra estas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. O que é o fruto? O fruto é que quando Jesus, e você tem intimidade com Ele, Ele habita o seu coração, a tua vida vai mudar. Se você tem intimidade com Jesus e a tua vida não mudou em nada, então eu posso dizer para você, no intimimômetro aqui a nota está 0. Não funciona. Eu posso ter uma aparência religiosa, eu posso ter um caminhar religioso, eu posso saber de cor o credo apostólico, mas eu não tenho nada que transforme a minha vida, então essa fé não é uma fé verdadeira, nem a minha comunhão com Ele é uma comunhão profunda. Porque o que acontece é que quando Jesus habita o nosso coração, Ele muda os nossos valores, Ele muda os nossos sentimentos, Ele muda a nossa percepção, Ele muda os nossos alvos, Ele muda as nossas atitudes. E o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito Santo começa a produzir em nós coisas que não nos eram naturais e que representam uma crucificação daquilo que Deus não gostava de ver na nossa vida. E a pergunta é: o que é que nós estaríamos crucificando na nossa vida e sendo trocado por estas coisas: amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio? E então a Bíblia vai dizer em Gálatas 5:19, as coisas que a natureza humana produz, ou o fruto da natureza humana, não o fruto do Espírito de Deus, são bem conhecidas, e elas são imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, as invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. A intimidade com Jesus transforma os valores e as atitudes da nossa vida. Se eu vivo uma fé que eu digo ser íntima e profunda, mas não há mudança na minha vida, então não houve avivamento, não houve transformação, não houve poder de Deus agindo dentro do meu coração. Queridos, não dá para a gente ter o ardor de Jesus na nossa alma e continuar praticando as mesmas coisas que praticávamos antes. É muito interessante como o Senhor trabalha. A gente está lá no nosso momento de oração e a gente está feliz, celebrando às vezes algumas coisas, e o Espírito Santo diz assim: sabe, eu estou triste com você. Por que, Senhor? E aí Ele mostra para a gente um pecado. Eu dou graças a Deus porque Ele mostra um só, porque se Ele mostrasse todos de uma vez, a gente entrava em pânico. Mas Ele mostra um, e Ele diz: filho, vamos mudar isso aqui na tua vida. E aí começa uma guerra aqui dentro do meu coração, porque o Espírito de Deus diz assim: eu vou transformar você, eu vou transformar você. E eu digo: Deus, eu sou fraco, eu não consigo lidar com isso. E lá vem o Espírito Santo e diz assim: mas eu vou te ungir. E aí chega um momento que aquela área da nossa vida está tratada, e a gente está feliz, a gente está celebrando, e Jesus celebra conosco. Passa alguns dias, Ele diz: filhinho, tenho outra tarefa para você. Diz: outra, Senhor, o que foi? Isso aqui não está bom na tua vida. E aí a gente vai ter que fazer reparações com pessoas.
você tem que pedir perdão para fulano, você não falou bem com ele. Você vai lá, mas Senhor, diz assim, olha, você quer que eu te abençoe? Então anda comigo. E esse é o processo da graça, onde a intimidade com Deus faz transformações na nossa vida. Agora, se eu encontrar alguém que não produz nunca nenhum fruto, ou que diz que é videira e produz o fruto da manga, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu vou dizer, não, videira não é, pode ser manga, mas videira não dá. Entendeu? Não dá para a gente viver intimidade com Deus e não mostrar o fruto da presença de Jesus na nossa vida. Então o primeiro aspecto nesse nosso aparelho aí é, que tipo de fruto você está dando? Esse que eu falei primeiro aqui, amor, paz, humildade, ou esse outro, né? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, porque a Bíblia diz que isso aqui é o fruto da nossa carne sem Jesus. Segunda coisa que a gente vai aprender, né? A gente imagina que essa ferramenta aqui, como é que chama mesmo? O intimimômetro, né? Essa ferramenta ela tem vários níveis para você medir. Então o primeiro é o do fruto, e o segundo é aquele que aparece no verso 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Aquilo que Jesus está ensinando é que esse processo é um processo contínuo na nossa vida, e que teologicamente nós chamamos de santificação, onde a cada dia a palavra de Deus aplicada ao meu coração, mediante a graça do Espírito, está fazendo transformar a minha vida. E então nós vamos sendo trabalhados dia a dia, mediante a palavra de Deus e a ação do Espírito. É uma troca constante, e a comunhão é crescente, e essa comunhão crescente é chamada na Bíblia de santificação. É o processo de ser confrontado pela palavra que é aplicada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Quando eu vivo uma fé e uma intimidade com Jesus, onde a palavra de Deus não é lida e estudada, eu corro um perigo de construir um sincretismo religioso. O que é isso? É uma espiritualidade, tá? Que faz uma mistura dos valores da minha vida. Então o que é o sincretismo? Por exemplo, é muito comum quando a gente vai falar sobre evangelização e missões, falar sobre sincretismo. Então você vai e prega o evangelho, aí a pessoa aprende que Jesus é o Salvador. Aí ele diz, puxa vida, que maravilha, eu quero estar com Jesus. Mas eu continuo, por exemplo, como acontece na África, eu continuo oferecendo os meus filhinhos para os orixás. Então os orixás cuidam de uma área da vida e Jesus cuida de outra. E a Bíblia diz, não funciona assim. Ou Jesus é o Senhor de tudo, ou não funciona. E como é que funciona a santificação? Eu tenho um compromisso com Jesus e eu tenho intimidade com Ele, eu tenho uma fé espiritual, mas eu pego a Bíblia agora e começo a ver como a minha vida precisa ser para ser um homem espiritual, uma mulher espiritual. E à medida que eu vou lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai aplicando no meu coração e dizendo, vamos mexer nessa área, vamos mexer naquela outra, vamos mexer naquela outra. Palavra de Deus, mediante a ação do Espírito, vai fazendo com que a nossa intimidade cresça. E qual é o resultado disso? À medida em que a gente vai sendo trabalhado por essa palavra, esse ramo que dava um frutinho, ele vai dar mais fruto. Olha só o que diz o verso 5: mais comunhão, vai acrescentando na nossa vida, mais transformação, mais fruto. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada
vocês não podem fazer nada. O que ele está dizendo é, nesse processo, aquele galinho vai dar o primeiro fruto. Mas na medida em que a gente está sendo trabalhado pela palavra, aquele galho vai ser um galho altamente produtivo. Você já viu uma jabuticabeira? Já viu? Eu acho interessante a jabuticabeira, porque a jabuticaba dá direto, não é? Ele não tem ramo, está colada no galho, não é? E às vezes você vai olhar, o tronco tem jabuticaba, o galho tem jabuticaba. Agora, quando a gente vai comer jabuticaba e pega um galho cheinho de jabuticaba, você já comeu jabuticaba no galho? Quem já comeu aqui? Deixa eu ver. Ah, tem bastante gente. Não é legal? Aquele galho assim cheio, né? A gente vai pegando ali, vai ficando tudo manchado aqui, não é assim? Gente, é isso que Jesus está falando. A gente está conectado. E a beleza de Jesus se revela na vida da gente. E nós nos tornamos, pouco a pouco, esse galho que está cheio do fruto por causa da ação da santificação. E aí vem uma coisa tremenda. Olha só o versículo 7. Diz assim: se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Está aí no telão? Põe no telão aí para a gente, ó. Põe esse versículo no telão. Isso. Você consegue ler comigo? Consegue? Então vamos ler juntos. Se vocês ficarem... Uau! Tem um segredo para as orações. Tem um segredo. O segredo da intimidade que vai gerar transformação através da palavra. Quando eu olhei para esse texto, fiquei pensando assim, mas não é tudo graça de Deus? É, tudo é graça de Deus. Ninguém merece nada, é graça de Deus. Então por que Jesus falou isso? Porque no Antigo Testamento há um texto da Bíblia que diz assim, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E esta é a causa de não sermos ouvidos. Então, quando Jesus está trabalhando a nossa vida, e Ele vê em nós, que nós estamos preocupados em sermos transformados pela graça de Deus, Ele sabe que eu sou pecador, que ainda tem um monte de coisa para ser acertado na minha vida. Ele está vendo, esse meu filho está querendo melhorar. Então vamos agora responder essas orações com o meu poder. Agora, quando ele vê um filho displicente, um filho que sabe tudo, mas não quer praticar nada, ele diz assim, se eu responder essa oração, eu vou estar fazendo um carinho na carne dele, nessa natureza humana, carnal, diabólica, que está consumindo a vida dele. Ele precisa entender que há algumas coisas que ele está perdendo, porque ele não quer ouvir a minha voz. Eu acho que a gente já sabe muito bem, se você é pai, você já entendeu muito bem o que eu estou falando. Que pai não tem prazer de dar um presente que o seu filho quer muito? Mas que pai também não esperou para dar esse presente, porque algumas coisas precisavam ser ajustadas nesse seu filho, porque se ele o fizesse agora, estragaria o seu filho. Entendem? E o que Jesus está falando é exatamente isso. Você quer ver o poder de Deus nas suas orações? Então acerta a tua vida, deixa o Espírito Santo transformar. O segredo da oração está em uma fé que nos aproxima de Jesus e permite que as nossas vidas sejam transformadas pelos valores da palavra de Deus. É fé, mas não é a fé na fé, porque eu creio, agora Jesus tem que me dar. Não, é aquela fé que diz, Jesus, o Senhor manda na minha vida,
e vai ser do teu jeito. E aí as orações começam a ser atendidas. Uma das coisas mais impressionantes é quando a gente começa nessa jornada da fé. Eu gosto muito de fazer esses desafios de oração que a gente faz, de colocar na célula, colocar os motivos, né? No ano passado, a nossa célula anotou todos os pedidos de oração. E é muito legal a gente ouvir os nossos líderes da célula falando assim: todos os pedidos do ano passado foram respondidos. Todos. Agora, sabe o que é bonito? A gente perceber que todos aqueles pedidos foram ouvidos e respondidos, porque Jesus começou a mexer naquelas vidas e passos de fé começaram a ser dados. Se o coração está duro para Deus, Deus não tem a mínima obrigação de fazer absolutamente nada nunca, mas menos ainda agora. Agora, se o nosso coração está maleável para Deus, a gente vai ver o poder de Deus fluindo, apesar da nossa fraqueza. Você quer ver coisas tremendas de Deus continuarem acontecendo e se acrescentarem na sua vida? Então esteja ligado a Jesus e permita que através da palavra de Deus Ele transforme a sua vida todo dia. Que você não viva mais do seu jeito, mas do jeito de Deus. E que nessa comunhão com o Senhor, que você possa buscar a palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus. Isso faz com que as nossas orações sejam desimpedidas e a graça de Deus venha sobre a nossa vida. Há duas coisas mais nessa ferramenta que eu queria deixar com você. Verso 10, você pode perceber, se você tem intimidade com Jesus, por aquilo que está escrito nos versículos 9 e 10. Assim como o meu Pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Uma outra manifestação, se você está caminhando com Jesus e deixando Ele trabalhar a tua vida, é que a tua vida se torna cheia do amor de Deus. Você vai sentir o amor de Deus. Você não vai apenas saber do amor de Deus, você vai sentir o amor de Deus. Você vai se sentir amado, querido, protegido, envolvido. Você vai saber que Ele fala ao teu coração, que Ele se preocupa, que Ele manifesta. Tudo isso você sabe teologicamente, mas agora você vai degustar. Porque tudo que impedia que você degustasse essa realidade está sendo colocado de fora, e essa realidade se torna concreta, visível, aparente para o nosso coração. E a última coisa que ele coloca aqui, verso 11: eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. A alegria do Senhor invade o nosso coração. Salomão Ginsburg foi um judeu, primeiro na sua casa se converteu ao cristianismo. E você pode imaginar a dificuldade que foi para ele ter que dizer para a sua família que agora ele não era mais judeu, mas um cristão, que cria que o Messias de Deus tinha vindo. E chegou um dia, depois de muitas pressões, que o seu pai, como um judeu ortodoxo, abriu a porta da sua casa e disse: filho, vai embora daqui, vai embora daqui. E pegou aquele texto de Deuteronômio e disse: maldito serás. O filho estava indo embora e ele dizia: maldito serás quando passares por uma porta, maldito serás quando entrares por uma porta, maldito serás quando se levantar, maldito serás quando se deitar. E aquelas palavras ficavam ecoando na mente de Salomão Ginsburg. E ele começou a andar sem eira nem beira pelas ruas. E ele começou a chorar e falar com Deus: Deus, olha só, como é que eu faço? E naquele instante que ele estava orando e chorando no meio das ruas,
O Espírito de Deus veio e invadiu o coração de Salomão de Ginsburg. E o Espírito de Deus dizia exatamente o contrário, o que o seu pai tinha dito. Bendito serás quando entrares por uma porta. Bendito serás quando saíres por ela. Bendito serás quando se levantar. Bendito serás quando se deitar. E a alegria do Senhor encheu o seu coração, porque a voz mais autoritária do que a do seu pai, mais poderosa, mais significativa, era a voz do Espírito no seu coração. E ele começou a andar cheio de alegria e meio cambaleante, quando um guarda falou assim: moço, você é tão jovem e andando bêbado pela rua. E ele disse: seu guarda, eu não bebi nada, eu estou embriagado da alegria e do amor de Jesus na minha vida. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e vive com Ele, a gente não somente sabe do amor, a gente sente o amor de Jesus. E a alegria da salvação enche a nossa alma. Há coisas que as pessoas não vão entender. Quando Samuel Pires de Melo pegou toda a sua fortuna e vendeu, eu tenho certeza que muita gente disse: ficou louco. Virou crente e ficou louco. Está vendo o que os crentes fazem? Quando ele desceu à cidade de Paranaguá e começou a pregar o Evangelho, era um tempo muito difícil. Ele começava a pregar o Evangelho na rua, as pessoas pegavam pedras e jogavam pedras na cabeça dele. E ele colecionava cada uma daquelas pedras. E no púlpito, do lado do púlpito, ele começou a fazer uma montanhazinha das pedras que ele tinha levado no seu corpo. E escreveu uma tabuleta, né? Essas pedras representam, não é, a vergonha daqueles que não creem. Não é a minha vergonha, é a deles, porque a alegria do Senhor estava lá no coração dele. Queridos, dá para a gente saber se você tem intimidade ou não com Jesus. A Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. Como é que vai a tua intimidade com Jesus? Avivamento, fé, não é um movimento, não é uma religião, não é uma instituição, não é uma constituição dogmática. Avivamento e fé é uma experiência viva com o Todo-Poderoso. É Jesus como Senhor da nossa vida, é o Redentor amado como nosso professor particular, é a palavra de Deus transformando dia a dia a nossa vida. Olha, dia a dia, há alguma coisa que Jesus quer transformar na tua vida hoje, e vai querer transformar alguma coisa na tua vida amanhã. Por quê? Porque eu sou pecador, carente da graça de Deus, mas eu tenho um Salvador amado, Jesus. Agora tem o outro lado. Aquelas características bonitas do Senhor Jesus começam a fazer parte da nossa vida. E apesar das pessoas nos criticarem muitas vezes, elas vão ver nos olhos da gente a beleza do Senhor Jesus. E é isso que Jesus quer. E quando a gente vive essa transformação, a gente vai aprender o sentido de avivamento e o sentido genuíno de ser igreja. Queridos, isso aqui, essa construção não é uma igreja. Isso aqui é só um templo. A igreja é você. Essa construção um dia pode ser demolida, como o templo antigo dessa igreja foi demolido. Mas aquilo que Jesus semeia no nosso coração nunca será demolido, porque Jesus prometeu que o céu e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não hão de passar. E Pedro falou assim: esta é a palavra que vos tem sido evangelizada, que está aí colocada no teu coração e é eterna. Jesus quer ser o teu parceiro, e ser cristão é adentrar
a uma caminhada de fé que vai durar toda a eternidade. Eu vou andar com Jesus. É por isso que fé, esperança e amor nunca vão passar. Porque eu vou andar com Jesus em fé, em esperança, em amor por toda a eternidade. Por isso nessa manhã eu queria orar com você. Eu não quero que você participe de um evento, 40 dias. Eu queria que nesses 40 dias você pudesse degustar alguma coisa. Porque o evento passa. Mas a experiência viva com o Todo-Poderoso dura para sempre. E eu queria desafiar você a buscar mais, porque tem mais da graça de Deus para a tua vida. E eu queria convidar você a se envolver mais com Jesus, mais com a sua palavra, mais com o seu povo, porque é nessa jornada que as coisas espirituais acontecem. E esse é um desafio para todos nós que estamos aqui. A nossa caminhada continua na unção do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar? Dá a mão para quem está perto de você, fecha aí os corredores, na galeria também, uma grande família. Imagina a videira, é bonito, né? A imagem, porque Jesus não falou de uma outra árvore, ele falou de uma videira. Se você já viu a videira, não é? Você vai perceber que onde ela tiver um apoiozinho, os ramos vão se envolvendo, não é assim? Né? Se a gente faz uma cobertura, daqui a pouco os galhos da videira estão se enrolando ali naquela cobertura e fica aquela ramada bonita. Queridos, quando você está dando a mão aqui, é exatamente isso que a gente está simbolizando. A videira de Jesus. Um povo que está envolvido um com o outro e que recebe graça diretamente de Jesus. Mas um povo que, apesar de estar envolvido um com o outro, dá fruto, do galho está saindo esse fruto da graça, do poder, da misericórdia, das orações respondidas, do amor, da alegria. A pessoa que está do seu lado, assim como na parreira, só serve de apoio, mas a vida flui da graça de Deus para você direto. Olha que privilégio que Deus está te dando em ser igreja do Senhor Jesus, porque direto do céu vem graça de Deus para você, direto. Para quem você está dando a mão, é só um apoio, um companheiro de jornada, que nos ajuda às vezes no meio da chuva, do vento e da tempestade, a gente balançar e não se romper. Mas a vida, só Jesus. Agora anda com Ele, e deixa a palavra dEle transformar a tua vida. Sabe que dá muito medo isso? Porque a gente não tem o controle. Dá medo quando a gente não tem o controle. Mas é uma bênção deixar o controle da nossa vida nas mãos de Jesus. Sabe que dá medo? É porque talvez Ele vai mexer em algumas áreas que eu gosto muito, mas talvez sejam essas áreas que estão destruindo você nos seus relacionamentos mais profundos. E aí Jesus vai ter que mexer nessas áreas, porque Ele não tem alguma coisa boa, Ele tem o melhor que pode vir nessa terra para você. Então nossa oração hoje é: Jesus, me ajuda a crescer. Você concorda em orar assim? Me ajuda a crescer. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais da Tua palavra. Eu quero mais do Teu poder. Eu quero colocar algo parecido com isso na porta da minha casa em alguns momentos e dizer: estou aqui só para ouvir a Tua voz, para sentir a Tua presença. Eu quero ouvir a voz do Teu Espírito no meu coração, para poder cumprir a minha missão, porque muitas vezes o fruto é algo prático que eu tenho que fazer. Você concorda com isso? Vamos orar por isso? Senhor Jesus, como a videira e os ramos, aqui ilustrado nesse texto, nós estamos aqui unidos de mãos dadas.
reconhecendo que o poder e a graça não vem de uma instituição, não vem de um pastor, não vem de uma pessoa, mas vem do Todo-Poderoso Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor Jesus, porque Ele que nos dá vida, Ele que nos dá vida. E nesta hora, Pai, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que é esse bom agricultor, trata as nossas vidas, trata as nossas vidas. E eu quero te pedir, faz-nos dar o teu fruto, o bom fruto, e que, Senhor, esse fruto possa ser visto, e que nós possamos, Senhor, perceber que nesta comunhão contigo, o amor, a alegria, as orações sejam respondidas como um reafirmar de que o Senhor está operando na nossa vida. Toma esses teus filhinhos nas tuas mãos e abençoa, e abençoa, e abençoa, Pai, e abençoa. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos adorar a Deus, tá? Uma última canção, você fica de mão dada aqui cantando com seu irmão. E olha, hoje à noite é aniversário da igreja, vai ser uma festa, você não pode faltar. Queria convidar você. E eu vou falar sobre a lição da poda. Não é uma lição muito agradável, né? Mas a palavra de Deus diz que Ele poda esses galhos. Como é que Ele faz isso na minha vida e na sua vida? Adoremos a Deus juntos. Outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso consolo, amigo, força e refúgio, Senhor, com meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra, proclame força e poder e louvores ao Rei. Em seus montes e no chamar, o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Somente a congregação. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre, ó Rei, te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, amigo, força
Glorificado seja o Senhor. Amém. Amém. Louvado Senhor. Querido, vai na graça do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe ricamente nessa tarde. E à noite nos vemos aqui às 19 horas para um tempo de celebração na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida.